que essa semente, ela possa estar no nosso coração, a palavra de Deus, e que ela dê fruto nesse período. Amém? Nosso irmão Bruno. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. A leitura hoje se encontra no capítulo de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Versículo 1 fala assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou, notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Porquanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel. É a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que livres o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés diz a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vocês, o Deus de vossos pais, me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Palavra do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Deus esteja no nosso meio. Muito bom ver você hoje aqui pela manhã. Eu não poderia deixar de dizer, né, já que o Wesley chamou o bordão
aqui é o melhor lugar do mundo para que você possa estar hoje pela manhã. Não é no clube, não é como o Maurício falou. O Maurício é preguiçoso, ele estava querendo dormir hoje pela manhã, não é? Mas Deus deu uma cutucada nele lá, vai para a igreja. E aí, aqui é o melhor lugar do mundo para você estar aqui, viu, Maurício? Que bom ver cada um de vocês aqui, graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e fazer uma oração? Ó Deus, Todo-Poderoso Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que sustenta tudo nas suas mãos, graças nós te damos, ó Pai. Graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados teus filhos, co-herdeiros de Jesus, aquele seu filho, seu verdadeiro filho. Mas hoje nós estamos aqui diante do teu trono, ó Pai, fazendo parte também da sua família. Obrigado por esse privilégio, Senhor. E nós não nos orgulhamos com isso, mas nós te agradecemos o tempo todo, porque o Senhor nos amou muito antes do que nós tínhamos atenção a Ti, ó Pai. E por isso nós estamos aqui como Tua família, ó Deus. Que o Senhor possa usar a Sua palavra para nos inspirar nessa manhã, ó Pai. Para que nós possamos, Senhor, colocar as mãos, colocar as nossas mentes, colocar o nosso corpo, a nossa alma diante de Ti para trabalharmos, Senhor. Porque temos muita coisa para fazer. E que o Senhor possa nos inspirar pelo exemplo de Moisés a trabalharmos duro para chegarmos àquele momento em que o Senhor nos chamar, ou que o Senhor vier buscar a sua igreja, ó Pai, assunto aos céus, e nós estejamos todos juntos, plenos como a tua igreja. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Quem é o seu Deus, chamado para o serviço? Foi através de uma aparição inusitada, no meio de uma sarça ardendo em fogo no deserto, que Deus apareceu a Moisés para comissioná-lo naquela que seria a grande missão da sua vida. E é realmente inusitado ver uma sarça ardendo, uma planta lá no deserto, e ele olhava para aquela planta e ele falava, coisa estranha, pega fogo, mas não queima. Tem um trem errado, é inusitado isso. Às vezes nós vemos falando que começou um incêndio numa floresta porque teve um raio que caiu lá numa árvore e pegou fogo e aquilo vai embora. Quer dizer, se pegou fogo, vai ser consumido. Mas era inusitado, porque aquela sarça pegava fogo, mas ela não era consumida. E Deus iria comissionar Moisés para uma missão na sua vida, a grande missão da sua vida. Qual era essa missão? A libertação do povo israelita da escravidão do Egito. Eu espero que você possa sair hoje de manhã aqui, consciente de que você também tem uma comissão, tem uma missão. Deus chama você ao trabalho, ao serviço. Amém, igreja? Todos nós temos que fazer algo. Todos nós temos uma comissão, temos uma missão. Eu posso chegar aqui na frente e ainda com as pernas batendo e meio trêmulo aqui, com medo, falar com vocês e transmitir a palavra de Deus. Talvez você não consiga fazer isso, mas você tem algo que eu não consigo fazer. E isso só você pode fazer.
Então nós somos chamados a fazer algo na casa de Deus. Nós não temos que simplesmente estar aqui, aqui é o povo de Deus, aqui é o melhor lugar do mundo para a gente estar, mas você precisa fazer alguma coisa, não só ficar sentado nos bancos, mas você também precisa fazer algo. E nós estamos iniciando o ano de 2024, é essa a hora, é esse o momento para você se colocar disponível e encontrar a sua missão no reino de Deus. O Deus Todo-Poderoso apareceu em uma chama de fogo. O fogo, ele é frequentemente usado como um símbolo bíblico para a presença de Deus. O importante nesse evento não foi o que Moisés viu e sentiu, mas foi o que ele ouviu. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus fala assim: todos nós sejamos prontos para ouvir, tardio para irar. A palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Como nós temos dificuldade de ouvir uns aos outros, é verdade ou não, irmãos? O diálogo está ficando cada vez mais difícil. Não vamos falar sobre a questão do celular, não é? Porque às vezes nós estamos conversando e as pessoas estão ali nem prestando atenção e falando só no celular e ligando e tal. Mas o próprio diálogo está difícil. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ouvir, estar prontos para ouvir. Não temos nenhum curso que nos ensina a ouvir. Temos curso de oratória, de falar eloquentemente, de cada vez usar palavras mais bonitas e tudo. Mas ouvir não tem nenhum curso. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos para ouvir. E o que teve ali, a coisa mais importante de Moisés não foi o que ele viu, o que ele sentiu, mas foi o que ele ouviu. O encontro foi um diálogo, e o assunto foi a preocupação divina com a situação do seu povo. Nesse momento da história, a preparação de Moisés estava completa. A vida de pastor de ovelhas havia lhe ensinado a ter paciência para trabalhar com as ovelhas, que são criaturas distraídas e propensas a se perder. Moisés, vocês sabem, já estudaram muito sobre a vida de Moisés, as criancinhas nos dão aí show, né, sobre a vida de Moisés, que elas estudam isso lá no instituto, lá em cima. É dividido em 3 fases de 40 anos. A primeira fase, quando Moisés, ele fica no Egito, ele é pego por uma princesa lá no Egito, e ele é cuidado, ele é criado lá no Egito. Moisés, ele estava sendo preparado para ser uma das pessoas mais importantes do Egito. O Egito era a civilização mais importante daquela época. Então, o cargo que Moisés iria ocupar era altíssimo, era muitíssimo importante. E ele foi preparado para isso durante 40 anos. Mas aconteceu de ele matar um egípcio. E ele fugiu para o deserto, com medo de que o faraó pudesse matá-lo. E ele ficou quantos anos no deserto? 40 anos. E aí ele foi se preparando. Ele tinha se preparado para ser um homem que ordenava, que mandava lá no Egito. Um homem duro. Um homem que precisava falar e as pessoas ouvirem o que ele falava. E aí depois no deserto, ele teve uma outra preparação totalmente diferente. Lá no deserto, ele foi ser pastor de ovelhas. Eu vi um vídeo, um dia desses,
e eu podia até ter trago para vocês, que é muito rapidinho, mas eu esqueci de colocá-lo na mensagem, de algumas pessoas chamando algumas ovelhas, e elas estavam assim ao longe, e algumas pessoas chegavam assim perto de um gradil, e chamavam as ovelhas, e as ovelhas olhavam para ela assim, não conheciam aquela pessoa, e a pessoa saía. Aí veio outra, e chamou as ovelhas, e fez lá um alariado lá, e ela não veio. As ovelhas ficaram lá. Quando o pastor das ovelhas chegou, e ele começou a falar, e a chamar as ovelhas, todas elas fizeram assim, de uma hora para outra. Observaram o pastor, e daí uma começou a se dirigir para o pastor, porque elas conheciam o pastor. Elas conheciam a voz do pastor. E foi isso que Moisés aprendeu nos 40 anos, né, no deserto, cuidando de ovelhas. Ele aprendeu a ser um homem totalmente diferente, o inverso daquilo que ele tinha aprendido lá no deserto. Ele aprendeu a ter paciência. A paciência seria muito valiosa em pouco tempo. Israel era um rebanho muito difícil de se liderar. Irmãos, a questão de ter paciência é algo que nós precisamos cultivar. Cada vez mais o mundo é apressado. Cada vez mais o mundo quer que nós sejamos rápidos. Façamos tudo de forma rápida. No trabalho, se você demora um pouquinho, você diz, poxa, esse é ruim de serviço, viu? Não está conseguindo desenvolver o trabalho. E as pessoas falam, tem que ser rápido, tem que... E vocês lembram daquele ditadozinho? É muito pequenininho, mas é muito joia. A pressa é o quê? Inimiga da perfeição. Você, como um cristão, sabe quem é perfeito? Deus. Deus é perfeito. Então, por que nós vamos ter urgência? Por que nós vamos fazer tudo rápido? Porque quem é perfeito não é amigo das coisas urgentes, apressadas. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga de Deus. Concordam comigo? Fruto do Espírito: longanimidade. Ser longânimo. Ser longânimo. Outro fruto: mansidão. Quem aqui acha que você mesmo é manso? Levanta a mão. Alguém aqui se sente manso? Não? Ninguém? Ninguém tem esse frutozinho. Ah, está vendo ali? A família do Bira. A família do Bira. Mansidão. Joia, Bira. Joia, Kelvin. Joia, Emily. Fruto do Espírito. Mansidão. Mas como pode ser isso? Às vezes nós confundimos que nós precisamos tomar algumas decisões, às vezes, com urgência, com rapidez. É verdade. Vocês querem um exemplo? A Silvana, ela tinha um problema no coração e disparava uma arritmia cardíaca. Algumas vezes, quando ela sentia essa arritmia, eu pegava, colocava no carro e levava, a gente ia lá no Socorro, não é isso, mano? Lá no Socorro, que era um lugar que a gente sabia que era especializado em coração. Chegava lá, aquela sensação, aquela arritmia já havia passado. Aí o médico falou assim, uma ocasião com a gente: ela precisa estar aqui sentindo a arritmia, para que a gente possa fazer um exame e constatar realmente se é ou não a arritmia. E aí a gente vai poder falar. Teve um dia, ela me passou um susto muito grande. Ela falou, estou sentindo muito mal. Ela passou quase que a noite inteira passando mal.
E aí, chegou de manhã, eu falei, não dá mais, a gente vai embora. Pegamos, fomos para o carro, e ela ficou muito mal no carro, eu estava preocupado com ela, dirigindo. E aí, chegamos lá, rápido. E aí eles pegaram ela, tiraram ela de dentro do carro e fizeram o exame. E ela ainda estava com arritmia. E eles constataram que o problema dela era aquilo que eles haviam pensado, mas eles não tinham certeza. Porque ela precisava estar tendo aquele problema da arritmia. E aí, graças a Deus, eles fizeram o exame. E aí fizeram o diagnóstico. E aí ela passou por uma pequena cirurgia, graças a Deus. E desde quando ela fez essa cirurgia, ela não tem mais o problema de arritmia. Mansidão. Às vezes nós confundimos com ficar ali esperando. Não, você tem que tomar uma atitude. Às vezes tem que ser rápido mesmo. Mas às vezes o mundo fala, você precisa ser rápido. E aí a pressa é inimiga de Deus. Moisés, ele cultivou essa paciência que foi tão importante na vida dele. 3 características centrais que encontramos na conversa entre Deus e Moisés. A primeira, a firme decisão de Deus de libertar seu povo oprimido. Versículo 7, a palavra de Deus diz assim, leitura que o nosso irmão Bruno fez. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Ele sabia que eles estavam sentindo dor. Ele sabia que eles estavam sofrendo. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Se você for lá no finalzinho do capítulo 2, versículo 23 da palavra de Deus, capítulo 2, versículo 23 de Êxodo, um pouquinho antes desse nosso texto, fala assim, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Você tem clamado a Deus? Você tem orado a Deus? Você tem dito para Ele, olha, eu preciso de uma ajuda aqui. Como nós precisamos clamar pela vida do irmão da Melane, que vai fazer uma cirurgia na terça-feira. Clamem a Deus, Ele vai ouvir. Você quer ver? Versículo 24. Ouvindo Deus, olha para você ver. Ouvindo Deus o seu gemido. Não é que Deus tem os seus ouvidos tampados. Não é que Ele não está te escutando. Muitas vezes é o tempo de Deus. E nós já falamos isso aqui várias e várias vezes. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Mas nós precisamos clamar. Se nós temos alguma dor, se nós temos algum sofrimento, nós temos que clamar a Deus. E Ele vai ouvir. E depois, Ele lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele tinha feito uma aliança com esses pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó. E ele lembrou-se daquela aliança que ele tinha feito. Deus tem uma aliança com você. E Ele não esquece. Ele nunca vai esquecer. Você pode até esquecer às vezes. Às vezes nós esquecemos de orar. Às vezes nós esquecemos de clamar a Deus. Às vezes nós esquecemos de falar com Ele algumas coisas. Mas Deus não esquece. E Ele lembrou-se da aliança que Ele tinha com aqueles pais da fé. Versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel. Ele nem está com os ouvidos tampados, nem com os olhos vendados, porque Ele viu. Ele viu que os filhos de Israel estavam sofrendo mesmo. E Ele atentou para a sua condição. Ele ouviu, Ele lembrou, Ele viu e Ele atentou para a condição dos filhos de Israel. A segunda característica do diálogo de Deus com Moisés é a escolha de Moisés de ser um instrumento humano para libertar o povo. Versículo 10
Deus falando com Moisés, vem agora. Ele não falou assim, qual que é o seu problema? O que você vai ter que fazer? Vocês lembram quando chegou um jovem para Jesus e Jesus falou com ele assim, vem, me siga, vamos embora comigo. Ele falou assim, mas pera, meu pai morreu, eu preciso sepultá-lo. O que foi que Jesus falou com ele? Deixe os mortos sepultar os mortos. Sabe o que isso significa, Marquinhos? Naquela cultura, o sepultamento levava 1 ano. Ele era colocado numa sepultura, e aí eles esperavam 1 ano, para que quando tivesse ali só os ossos daquela pessoa, eles pegassem aqueles ossos e colocassem dentro de uma caixa e tiravam aquele corpo dali. Daí a 1 ano, estava encerrado o sepultamento. Então, quando Jesus fala com aquele jovem, deixa os mortos espirituais, sepultarem os mortos. E você vem comigo. É isso que Jesus fala. Jesus escolheu a cada um de nós para que a gente pudesse, Lilian, Lilian, é isso mesmo? Perdão se eu falei errado seu nome, é Lilian. Ela hoje está iniciando o seu caminho, a sua caminhada aqui nessa comunidade de cristãos. Deus nos escolheu, cada um de nós aqui, para que a gente pudesse fazer parte dessa comunidade de cristãos. Deus escolheu a Moisés para libertar o povo de Israel. E a terceira característica é a relutância de Moisés em assumir uma responsabilidade tão grande e tão difícil. Versículo 11, o Bruno leu para nós assim, então, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Nas desculpas de Moisés, são vistas atitudes comuns a toda a humanidade e às vezes nós assumimos também essas desculpas. Frequentemente, diante do chamado de Deus, apresentamos objeções semelhantes às de Moisés. A igreja precisa do seu trabalho, do seu serviço. Você precisa ser comissionado para um trabalho, para um serviço. E nós temos muito serviço aqui nessa comunidade de cristãos. Vamos, João! Não dá, eu não consigo falar direito. Eu sou meio fanho. Não dá, as pessoas vão rir. Vamos, João, vamos trabalhar. Não dá, eu sou manco, não consigo nem andar direito. Olha para você ver como é que é a minha coisa. Eu sou manco, não dá. E arranjamos desculpas. Quem sou eu? Deus vai me colocar lá na frente para falar. Quem sou eu? Há um tempo atrás, eu não sei se você se lembra, mas nós tínhamos basicamente aqui cantores nessa congregação, o Marquinhos e o Carlos Henrique. Vocês lembram disso? Quando não estava um, estava outro. E aí o Carlos falou assim, a gente precisa mudar isso, né? E aí ele começou a convocar algumas pessoas. E aí hoje nós temos diversos cantores que estão aqui na frente, que desenvolveram seus dons. Nós precisamos disso, irmãos, dar o primeiro passo, porque nós vamos desenvolver, com certeza vamos desenvolver. Quem sou eu? Quem és tu? Eles não vão acreditar em mim. Eu não sou eloquente. Por que o Senhor não manda outra pessoa? Por que o Senhor escolheu a mim? Toda uma sensação de insegurança pessoal. E eu falo com vocês, irmãos, isso é natureza humana. Não é errado. Mas o errado é não nos colocarmos ao serviço, disponíveis ao serviço. Isso é errado. No caso de Moisés,
os anos em Midian e o trabalho pastoril haviam mudado a sua pessoa completamente. Ele não era mais um homem violento e impaciente, não era mais autossuficiente de antes. Portanto, ele não se sentia apto para uma tarefa tão monumental. Ele era um pastor agora. Ele tinha muita paciência, ele era manso, ele estava cuidando das ovelhas. E aí Deus chama eles para libertar um povo inteiro do Egito, que ele conhecia muito bem como que eram as coisas lá no Egito. Quem sou eu? Vou chegar lá, os caras vão me matar. Mesmo porque há 40 anos atrás eu matei um egípcio. E talvez os caras estão querendo me pegar até hoje. Eles não me acharam aqui no deserto ainda. Isso mostra que ele é um homem transformado. Isso nós devemos ser. Homens, mulheres transformados. A Lilian não pode ser mais a mesma pessoa que ela foi antes do batismo. Porque no batismo morreu o velho homem, morreu a velha Lilian. E hoje nós temos uma nova Lilian, hoje nós temos um novo João, hoje nós temos um novo Rafael, hoje nós temos um novo Kleber, um novo Wesley, um novo Tiago, um novo todos nós que já passamos pelas águas do batismo. O velho homem ficou, agora é um novo, um homem transformado. Na simplicidade severa de sua vida no deserto, os resultados do ócio e luxo do Egito desapareceram completamente. Mas tornou-se reverente Moisés, reverente, paciente e humilde. Números capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Moisés era muito manso, mais que todos os homens que haviam sobre a face da terra. Moisés era o homem mais manso que existia sobre a face da terra. Aquele homem imponente, duro, que foi criado para ser assim, ele foi transformado. E ele hoje é o mais manso sobre a face da terra. As respostas que Moisés precisava por causa de suas limitações estão no nome de Deus. Eu sou o que sou, o eterno, aquele que existe para sempre e sempre estará com você. Eu sou o que sou. Também indica que Deus só pode ser comparado a si mesmo. Ele é incomparável. Nós podemos comparar o pastor Marcos com o Marquinhos da Emily. Não é mais o Marquinhos da Edneia, né, Emily? Agora é Marquinhos da Emily. Está vendo? Comparação aí, está vendo a Emily? Nós podemos comparar. Mas Deus, eu sou o que sou. Nós vamos comparar Deus com quem? Ele é incomparável. O que o Senhor diz a Moisés é que ele não deveria se preocupar tanto. Eu estou com você. Não importa quem você é, Moisés. O importante é quem eu sou. É quem está comissionando nós. É Deus quem está nos comissionando, irmãos. É por isso que não é tão difícil você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, porque não é você que vai fazer a obra, é Deus. Isso é que é importante. Eu sou o que sou, significa que Deus é autoexistente e independente. Deus é criador e o sustentador de tudo. Ele é imutável e sempre confiável. Ele é eterno. Vocês lembram que ele falou com Moisés aqui? Ele falou que é o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é eterno, ele não esquece nunca. Ele é eterno em sua existência. Deus não apenas existe, mas Ele é.
toda a existência, ou seja, toda a matéria existe em Deus. Essa caneta, ela é feita de uma matéria. E aqui tem átomos pequenininhos que constituem essa caneta. Essa outra caneta também é feita de uma matéria, de átomos. E sabem quem criou esses átomos? Foi Deus. Todo o universo. Sabe quem criou? Foi Deus. Você, bonitão, olha lá no espelho, dá aquela chiada. Deus criou você. Por isso que Deus diz a Moisés para dizer ao povo que eu sou, te enviou. Porque Deus não apenas existe, Ele é. Nós já estamos finalizando, mais um pouquinho de paciência. Mas eu quero que você, lá no fundinho do seu coração, pense. Algum dia você já pensou em ET? Em uma vida extraterrestre? Agora de manhã eu vi uma reportagem de alguns bonecos que eles encontraram lá no Peru e eles falaram que eram esqueletos de extraterrestres. E aí eles descobriram que foram feitos mesmo com algum outro material que simularam lá, eram bonecos. E que não era absolutamente nenhum esqueleto de extraterrestres. Prestem atenção no poder do nosso Deus. Existem 122 características no universo que são milimetricamente sincronizadas para que a vida seja possível aqui, nesse planeta Terra. 122 características. Vocês querem saber uma delas? O nível de oxigênio é uma delas. O necessário para que nós possamos existir, 21%. Se nós tivéssemos 1% a mais de oxigênio aqui, nós teríamos combustão espontânea. A turma iria queimar. A gente iria andando e a gente iria pegar fogo. Iria queimar. Se a gente tivesse 1% menos do que os 21%, que é milimetricamente, uma característica milimetricamente colocada para que haja vida aqui nesse planeta, se nós tivéssemos 1% a menos, nós iríamos morrer asfixiados. Nós não iríamos conseguir respirar. Então, são características que são sincronizadas milimetricamente para que a vida possa existir aqui na Terra. 122 características. Rio Gross, ele é um matemático, e ele calculou que a probabilidade de existir um outro lugar no universo, como o planeta Terra, que existe vida aqui na Terra, por acaso, dadas essas 122 características que são milimetricamente sintonizadas, é de uma chance, em pasmem, 10 elevado a 138. O que é isso, João? É um número muito pequenininho. É 10, e você coloca mais 138 zeros na frente. Uma chance em 10 elevado a 138 vezes. É muito pequena essa chance. Isso é uma coisa tão impressionante que existe um princípio na matemática chamado princípio de Borel, que diz que probabilidades muitíssimo pequenas são impossibilidades. De acordo com o princípio de Borel, a linha divisória entre o que é extremamente improvável e o que é impossível seria de uma chance em 10 elevado a 50. É 10 vezes e você coloca 50 zeros atrás dele, que é uma chance ínfima.
é probabilidade muitíssimo pequena, são impossibilidades. É impossível ter vida em outro lugar que não seja aqui nessa terra, porque foi Deus que criou. O Todo-Poderoso Deus. Em nenhum outro lugar existe 122 características milimetricamente sintonizadas para que haja vida. Somente nesse lindo, maravilhoso planeta Terra, que você vive nele. Graças a Deus. E graças a Deus é sustentado por isso. A matemática diz que é impossível ter um outro lugar que haja vida, segundo essas 122 características milimetricamente sintonizadas. É coisa de Hollywood. E.T. Phone Home. Vocês lembram lá? E.T. Phone Home. Bonitinho o ET. Todo mundo viu ele lá na bicicleta, andando, voando. Coisa de Hollywood, irmãos. Porque a vida existe nesse planeta. Amém? Ao longo das Escrituras, a maneira de Deus intervir na história humana é enviando pessoas. Ele quer que você mude a história desse lugar. Ele quer te enviar para que você possa mudar a história desse lugar. Semana passada, o Carlos estava falando aqui de algumas pessoas que estiveram aqui nessa congregação e foram valentes e que lutaram até o final. E que a gente podia falar tantas outras pessoas que passaram por aqui também com garra, que mudaram a história desse lugar, porque eles trabalharam, porque eles atenderam o chamado de Deus. E Deus hoje te chama para o trabalho, para o serviço. No centro desses chamados e envios está Jesus Cristo, aquele enviado por Deus para salvar a toda a humanidade. Deus continua a procurar homens e mulheres dispostos a servir. Ele quer enviá-los para dar a mensagem de salvação ao mundo que perece. Quem vai ser usado é você e eu. E nós iremos dar a mensagem de salvação para esse mundo. Somos nós. Você está disposto a ser enviado por Deus? Que Deus possa abençoar a sua decisão e eu espero que você esteja disponível e disposto a ser enviado por Deus.